Subsistema cultural e social. No subsistema cultural de Nova Iguaçu, temos como marco importante da história a Igreja de Santo Antônio da Prata, construída há 326 anos. Foi a primeira igreja de Nova Iguaçu. Depois temos as ruínas da fazenda de São Bernardino, onde funcionava um importante engenho do século XIX. Nesse lugar eram produzidos açúcar, farinha e cachaça. Outro monumento é o prédio sede da Área de Proteção de Tinguá, onde funcionava a estação terminal da Ferrovia da Água. A linha férrea foi inaugurada em 1883 e desativada em 1964. As ruínas da igreja de Nossa Senhora da Piedade ficam no local onde nasceu a Baixada. Temos ainda, na Praça dos Direitos Humanos, às margens da Via Láctea, onde um grupo de jovens chamado de Sarau 5, que se reúne toda terceira sexta-feira do mês com a liberdade de cantar e se expressar culturalmente. Com a intervenção artística, já rolou de tudo: teatro, cineclube, ciranda, jazz, rap, funk, entre outras coisas. Ao falar do subsistema social, lidamos com três grupos sociais: os autóctones, os turistas e os laborais. Tais grupos possuem inter-relações em um determinado local, de grande complexidade e que às vezes deriva de uma situação aberta de conflito. No primeiro grupo dos autóctones, tratamos um grupo da população flutuante, que, em determinado momento, faz parte do local de forma direta ou indireta. No segundo grupo, os turistas que frequentam a cidade em busca de satisfação ou por meio de motivação, enquanto no terceiro e último grupo, os laborais, pessoas que possuem algum tipo de motivação pessoal para sair de seu local de origem e vir morar ou trabalhar na cidade. No município de Nova Iguaçu, o ponto mais forte da questão social talvez seja o terceiro grupo, dos laborais, pois a maior parte da população é composta por pessoas que vieram do Nordeste e de outras cidades em busca de melhores condições de vida e melhores perspectivas também. A cidade cresceu e se desenvolveu ainda mais a partir desta grande movimentação de pessoas que aqui vieram residir por motivos de condições melhores de vida e trabalho. O turista cria expectativas grandes, mas infelizmente a cidade ainda deixa a desejar em certos aspectos, principalmente por conta das infraestruturas. A falta de infraestruturas e má preservação dos recursos existentes. Sendo assim, um ponto importante no subsistema social seriam as populações flutuantes. Olhando pelo desenvolvimento, uma das características da cidade é o tratamento de negócios. Muitos empresários e comerciantes vêm para a cidade em busca de expandir seus negócios e desenvolver seus projetos. Subsistema econômico. O município de Nova Iguaçu é economicamente desenvolvido em alguns setores, voltado mais para o mercado da beleza e produtos da área. Possui duas fábricas importantes no ramo, que são a Aniele e a Scaf, além de outras importantes como a fábrica da Granfino e um comércio muito variado, que movimenta a economia da cidade. A maioria dos viajantes que vêm para a cidade vem para tratar de assuntos relacionados a grandes negócios. São empresários e investidores que se hospedam nos hotéis que a cidade possui. O município de Nova Iguaçu possui pelo menos 4 importantes hotéis: Diamond Flat, Mont Blanc, Suite Mont Blanc e Mercury, além de pousadas, motéis e hostel, que são fundamentais para quem vem para a cidade e passeio ou a negócios. O comércio é um elemento forte na cidade, pois muitas pessoas vêm de outras cidades limítrofes para fazer compras no município, causando o efeito multiplicador, pois o turismo e o comércio, e bem como o desenvolvimento do poder público, enquanto agente na cidade, depende da geração e distribuição por vários setores que movimentam a economia da cidade. O município obteve um grande avanço em meados dos anos 2000,
quando o centro foi expandido com a geração de novos empregos em novos estabelecimentos que foram sendo criados, e com a criação e implementação da Via Láctea, importante rota de acesso que liga algumas cidades da Baixada. Nela foram investidos polos gastronômicos e outros estabelecimentos comerciais, não deixando de lado o fato de que a Via Láctea é uma importante rota de acesso a dois shoppings da cidade, que são fatores fortes para o desenvolvimento econômico da cidade e na criação de oportunidades de trabalho e movimentação de renda. Subsistema ecológico. Quando pensamos no subsistema ecológico, pensamos nas relações dialéticas. Ao mesmo tempo em que o morador preserva o local, outro morador pode prejudicar os recursos existentes ali. A cidade tem importantes reservas e condições de viabilizar para os moradores e turistas interessantes formas de acesso à natureza e exploração aos recursos naturais existentes na cidade. Mas o que não ocorre de fato, pois há uma deficiência no planejamento turístico da cidade. Tal exploração aos recursos naturais da cidade começaram a ganhar força no início da década de 2000, quando muitas cachoeiras e sítios da reserva de Tinguá recebiam pessoas de várias partes do estado, em busca de lazer e diversão. Infelizmente, até os dias de hoje, não se tem aproveitado os recursos existentes de maneira ordenada e consciente, o que acaba cooperando para uma enorme degradação dos espaços naturais da cidade. Outro fator super importante é a ausência do poder público nesta questão, pois a partir de tal ausência, muitas terras estão sendo apropriadas de maneira irregular, e o crescimento populacional nestes locais tem contribuído para a destruição dos recursos. Os mais importantes são a Reserva de Tinguá, a conhecida Serra do Vulcão e o Parque Natural Municipal. Contudo, o importante que se pode ter, enquanto pensar no subsistema ecológico, é analisar os aspectos positivos impostos aos recursos da cidade, a partir de grandes mudanças feitas pelo morador ou turista no local. A ausência de saneamento básico, a partir de construções irregulares, e a não presença de uma fiscalização do poder público no local são pontos fortes que cooperam para que o subsistema ecológico sofra impactos negativos na cidade. Outro fator importante é a falta de informação correta sobre os atrativos turísticos e a grande presença de violência nestes locais nos últimos anos. Então, os pontos positivos e negativos dos atrativos naturais aqui de Nova Iguaçu, nesses 12 anos eu venho percebendo que, por exemplo, hoje eu já não faço mais tantos passeios para os atrativos justamente porque a beleza é algo incontestável, né? A gente tem aí a Serra do Vulcão, o Parque Municipal Natural Municipal de Nova Iguaçu, temos Tinguá, um bairro, né, grande, arborizado, verde, com um arrepio lá dentro, que é a Reserva Biológica do Tinguá. Tudo isso tem um grande potencial por suas belezas que são incontestáveis, mas algo que não foi construído pelo homem. Já quando a gente já fala do homem, a gente já fala já na questão de destruição desses pontos turísticos, digamos assim, de natureza, ecoturísticos, se é que podemos chamá-los. Então estão todos destruídos hoje em dia. Por exemplo, a Serra do Vulcão, a estrada de acesso até a rampa está toda cheia de buracos, os carros que sobem são carros bem específicos para aquele tipo de estrada, você não pode colocar qualquer carro para subir. O Parque Natural de Nova Iguaçu, hoje parece até que está um pouco melhor, mas um passado um pouco mais recente, ele estava abandonado no que diz respeito a bandidos e tudo mais, a questão de segurança, né, do parque. E temos Tinguá também, que é um bairro com grande potencial, porém a gente tem um abandono por parte da prefeitura que é incontestável. Assim, a praça do bairro está completamente abandonada, aquele chafariz, que tinha tudo para ser um bairro super bucólico, super bacana para você levar turistas lá, porque a gente tem a Reserva Biológica do Tinguá no entorno e mais ali os atrativos que são os sítios do entorno. A gente conseguiria com certeza trabalhar o turismo de forma sustentável e bacana lá, mas o que eu digo respeito aos pontos ecoturísticos de Nova Iguaçu, naturais, é que eles são muito bons para serem explorados, só que eles estão mal explorados por parte do poder público, é isso. Conjunto da organização estrutural.
Subsistema da superestrutura, segundo o modelo de Bentley para o Sistur. Analisamos o município de Nova Iguaçu. O município de Nova Iguaçu está inserido na região turística do Rio de Janeiro como região da Baixada Fluminense. O subsistema da superestrutura tem como principal elemento o ordenamento jurídico e administrativo de região e controle do Sistur, analisando-se nesse subsistema os seguintes fatores, com suas respectivas funções, variáveis e regras de consistência. A. Planificação estratégica do turismo. B. Indicadores macroeconômicos. C. Normatização e fiscalização dos agentes e operadores de turismo na cidade. Letra A. Planificação estratégica do turismo. O planejamento do turismo na cidade de Nova Iguaçu é realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Daí-se dar o fato do turismo não ser prioridade no planejamento, no orçamento e na promoção da forma sistêmica e profissional. Nem mesmo um plano municipal de turismo foi aprovado para a cidade. No entanto, um plano municipal de cultura foi idealizado em 2012 pela extinta Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pelo então secretário Anderson Ávila. Na atualidade, se discute uma comissão para um PMT para a cidade. B. Indicadores macroeconômicos. Por dificuldade em obter dados atualizados sobre indicadores macroeconômicos da cidade, nota-se que tais dados não são levados em conta na hora do planejamento turístico. Com um PIB de 3 bilhões e 700 milhões, quase 800 mil habitantes, de acordo com a CID de 2004. Contando com estatística de estabelecimentos em funcionamento, dividido em categorias como indústria, comércio, serviço e agropecuária, fazendo um total de 11.287 unidades em 2003, de acordo com a RAS do Ministério do Trabalho e Emprego. Não é listado nenhum detalhe os dados referentes a empresas de turismo. Letra C. Normatização e fiscalização dos agentes operadores do turismo. Não existe normatização para os operadores de turismo no município. As normas a serem seguidas são as do Ministério do Turismo e algumas diretrizes que constam da cartilha que é disponibilizada pelo Cadastur. A fiscalização a esses estabelecimentos são realizadas pelos mesmos órgãos que fiscalizam as demais empresas, não havendo um órgão específico para o turismo. Subsistemas de infraestrutura. Tem como principal elemento o estudo das condições de acessibilidade, à área de destinação turística e dos serviços. Analisam-se nesse subsistema os seguintes setores, com as suas respectivas funções, variáveis e regras de consistência. A. Saneamento básico. B. Energia e comunicações. C. Serviços de apoio. D. Sistema viário e de transporte. E. Organização territorial urbana. Letra A. Saneamento básico. 80,9% da população de Nova Iguaçu tem água tratada. 16,3% tem água de poço. 51,8% tem rede de esgoto. 29,3% tem fossa séptica. 3,4% tem fossa rudimentar. 12,3% está ligado em uma vala. 2,6% são lançados direto em corpo resséptico, tipo rio ou lagos. 88,2% tem coleta regular de lixo. 7,5% queimam o próprio lixo. E 2,9% jogam o lixo em terreno baldio. Falando ainda sobre saneamento básico, essa foto mostra o bairro da Lagoinha, uma rua sem tratamento de esgoto. Já nessa outra foto, mostra o bairro de Austin, onde um bairro inteiro vive sem água. E por último, no bairro Nova América, tem essa foto que mostra uma rua inclinada que não tem asfalto. Letra B. Energia e comunicações. Apesar de Nova Iguaçu fazer parte do Sistema Nacional de Energia Elétrica e possuindo instalações tão importantes na colaboração do mesmo, ainda temos diversos desafios a cumprir, pois falta energia elétrica em muitas residências no município, onde ainda temos centenas de ruas sem iluminação pública. Empresas de energia elétrica, público, privada ou até mesmo concessões. Furnas, bairro de Adrianópolis. CEPEL, bairro Adrianópolis também. C. Serviços de apoio. O serviço de apoio em Nova Iguaçu tem altos e baixos índices de satisfação. Por exemplo, hospedagem. Temos hotéis, flats, apart-hotéis, pousadas, hostel e muitos motéis pela rodovia. Restaurantes com mais de 50 unidades, com uma variedade muito grande, onde a maioria trabalha com delivery. Não tem nenhum quiosque ou ponto de informações turísticas. O Parque Municipal de Nova Iguaçu não tem entrada por Nova Iguaçu. A entrada e a sede fica em Mesquita. Essas são algumas empresas do serviço de apoio. Alguns hotéis, apart-hotéis e alguns restaurantes da cidade. Letra D. Sistema viário de transportes. A principal entrada da cidade de Nova Iguaçu é feita através da rodovia Presidente Dutra,
rodovia esta que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O município também é cortado pelo recém-inaugurado Arco Metropolitano, que vai de Itaguaí a Duque de Caxias. Via Light ela interliga Nova Iguaçu a Pavuna, dando fácil acesso ao metrô. A estrada Abílio Augusto Távora, antiga estrada de Madureira, faz a ligação do centro de Nova Iguaçu a Campo Grande. Existe ainda em Nova Iguaçu um aeroclube, onde já se chegou a ter linha regular de helicóptero para o aeroporto de Jacarepaguá, hoje fechado pela ANAC. Problemas burocráticos. Terminal rodoviário. Temos apenas um na cidade. Ele está em obra no momento para duplicação e ampliação da sua capacidade. Local com baixa acessibilidade. Estações de trens. Existem duas na cidade. Uma no centro, que é a de maior capacidade, e outra no bairro Comendador Soares. Nova Iguaçu não tem um sistema viário inteligente. A cidade vive engarrafada, fazendo com que pessoas deixem de vir resolver problemas em Nova Iguaçu, e isso faz com que o comércio e o PIB da cidade seja comprometido. Letra D. Sistema viário de transportes. Frota de ônibus, 454 veículos, com 83 linhas, no entanto, nenhum destinado para o turismo. Destes, 55% já está acessível e apenas 9% tem ar-condicionado. Os motoristas não falam a língua brasileira de sinais, Libras. Frota de táxi. Contamos com 363 veículos, todos com 4 portas, ar-condicionado e pintura padronizada, mas nenhum é adaptado para cadeirante. E os motoristas também não falam a língua de sinais. Ainda existem mais de 50 linhas de transporte alternativo legalizado, mas não foi possível mensurar a quantidade, pois a Secretaria de Transporte não divulga exatamente. Uma outra modalidade que ganhou muita expressão no transporte municipal foi o de mototaxista. Porém, não há regulamentação para a categoria, que funciona de forma clandestina. A Lei Complementar número 16, de 5 de outubro de 2006, revisa o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Sustentável do município de Nova Iguaçu e dá providências. Se eu fosse ler toda essa lei aqui, a gente vai ver que muita coisa está no papel, mas não é feito na prática. A organização hoje é feita da seguinte forma. Centro da cidade, onde há concentração de lojas do município, todo o comércio varejista. Temos várias indústrias inseridas em Nova Iguaçu, principalmente de cosmético, mas fica um pouco mais afastado da cidade. Nós temos aqui a área de preservação ambiental, como a APA Tinguá, que é gerida pelo ICMBio, e nós temos também uma área de conservação, Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, que é gerida pela Prefeitura de Nova Iguaçu. No entanto, na área de conservação do Parque Municipal de Nova Iguaçu, há uma degradação constante, principalmente no bairro K11, onde as casas que estão sendo construídas não têm aprovação nenhuma da Prefeitura. Já na Apatinguá, que é uma área de preservação ambiental, existe um grande problema com o turismo predatório, onde pessoas vão para lá fazer excursionismo e deixam milhares de toneladas de lixo todos os anos na APA, sem nenhuma fiscalização e sem nenhum regramento. Resumindo, Nova Iguaçu tem um sistema de infraestrutura e superestrutura não adaptado para o turismo. Precisa melhorar muito para que chegue num padrão aceitável. Ações operacionais. Baseado nas ideias de Bene para o subsistema de mercado, é possível afirmar que o mercado turístico de Nova Iguaçu está voltado ao turismo de negócio. Toda a rede hoteleira do município, por exemplo, obtém seus lucros com os empresários que vão para as indústrias instaladas na cidade, ou até mesmo no Rio de Janeiro. Há também algumas agências de turismo que atuam em Nova Iguaçu, mas apenas uma promove Nova Iguaçu como destino turístico. A grande maioria dos compradores do destino Nova Iguaçu são moradores da própria região ou de cidades vizinhas. Isso faz com que a política de preços dos hotéis, por exemplo, sejam voltadas para o turismo de negócios, já que em outro segmento ainda não é possível obter lucro. A oferta turística é dividida em 3 etapas. A primeira são os atrativos. Para que o visitante de Nova Iguaçu tenha uma boa experiência na cidade, e neste caso, nos atrativos em si, ainda é preciso um grande desenvolvimento quanto à organização e conservação dos atrativos. E indo mais além, deve-se haver principalmente uma conscientização da população local para com os atrativos históricos, que sofre com as ações do homem cada vez mais. Se podemos escolher um setor mais avançado na oferta turística de Nova Iguaçu,
Estes são os de serviços e equipamentos. A cidade tem pelo menos 4 grandes hotéis, com 40% dos leitos disponíveis durante o ano todo. Também há em Nova Iguaçu restaurantes temáticos, trazendo comidas típicas de outros países ou regiões do país, além das grandes redes de fast food. A Dutra e a Via Light são os principais acessos à cidade, além do trem, fazendo com que o meio de transporte rodoviário seja a principal porta de entrada. E por último são as infraestruturas de apoio, que também precisam ser melhores desenvolvidas, para poder dar suporte à população e também aos turistas. Talvez este seja o ponto mais fraco do município, se pensarmos de uma forma geral, pois o que tem no município não tem conseguido suprir as necessidades dos seus locais. Como dito anteriormente, a principal demanda é a de empresários. E devido à facilidade de se chegar ao Rio de Janeiro, há uma certa dificuldade de manter esse turista na cidade durante seus dias de folga. Mas em proporções menores, a Serra do Vulcão é bastante procurada pelo público jovem e aventureiro, e os atrativos de turismo religioso e cultural é procurado por pessoas de todas as idades. A principal motivação dessa demanda específica é conhecer parte de uma importante história do país que ocorreu bem aqui, na Baixada Fluminense. O destino Nova Iguaçu ainda é tratado como um destino para o futuro, um futuro que nunca chega. Alguns atrativos que necessitam de cuidado, como a Fazenda São Bernardino, vão se deteriorando com o tempo e por não ter uma proteção eficaz. Além das agências, é necessário que o governo atue de forma providencial na organização e no planejamento do turismo na cidade.